Olá, eu sou o professor Paulo Pires e meu objetivo nesse vídeo é apresentar Machine Learning e Python para contabilidade e finanças. De modo mais específico, o objetivo desse vídeo é mostrar como obter dados de cotações com o Pandas Data Reader, que é uma aplicação disponível para a linguagem Python. Avançando na compreensão desse conteúdo, o Pandas Data Reader ele tem o objetivo de extrair várias fontes de dados da internet e um data frame pandas, ou seja, ele possibilita que de diversas fontes disponíveis na internet eu consiga buscar dados informacionais, principalmente dados de ordem financeira, trazer esses dados para dentro do meu script do Python e por meio dessa coleta inicial de dados iniciar a análise que eu esteja fazendo, seja uma análise voltada para o mercado, uma análise voltada para a pesquisa. Essa é uma das principais fontes de obtenção de dados. E atualmente, quais são essas fontes de dados disponíveis? Essa aplicação que será aprendida nesse vídeo, ela possibilita a busca de informações de diversas bases de dados disponíveis na internet. Bases como a Tingo, a IEX, a Alpha Vantage e diversas outras, como por exemplo o World Bank, ou até mesmo o Yahoo Finance, que é a base específica que eu vou utilizar no exemplo de demonstração. Existe disponível uma documentação específica para que se possa utilizar essa aplicação de uma forma mais elaborada, como pode ser visto aqui nesse link sugerido nesse slide. Um dos primeiros passos para se utilizar essa aplicação vai ser então a instalação das bibliotecas que serão necessárias para se utilizar essa aplicação Python. Na sequência eu vou apresentar o script e todas essas instalações, mas é importante comentar que nessa aplicação e nesse script apresentado nesse vídeo, três bibliotecas serão principais para a utilização, que é o Pandas Data Reader, de forma mais específica, para importar os dados das cotações, a biblioteca Pandas, na sua completude, para gerar e trabalhar com os dados obtidos, e a biblioteca Matplotlib, que por meio dela nós vamos gerar gráficos das cotações que nós vamos buscar dentro dessa aplicação. A base de dados que nós vamos utilizar vai ser a base do Yahoo Finance. Nessa base estão disponíveis cotações, notícias, atualizações, recursos de gerenciamento de portfólio e dados do mercado internacional, além, é claro, de dados do mercado nacional, do mercado brasileiro. O site disponível é o www.finance.yahoo.com, onde se tem acesso ao portal e todas as informações lá, e também as informações históricas, que são o principal grupo de informações que nós vamos utilizar. E esse site, esse endereço web, ele não vai ser necessário na nossa aplicação. Dentro do código Python existe uma forma muito simples, muito rápida, pela qual essas informações podem ser buscadas de maneira direta lá dentro do Yahoo Finance e trazidas para o código Python para que eu possa trabalhar com elas. Falando um pouco da nossa aplicação propriamente dita, um ponto importante é mostrar antes aqui no Yahoo Finance algumas funcionalidades que estão disponíveis. Então, primeiro, para buscar as informações que serão necessárias, é sempre importante aqui no campo de busca do site identificar qual é o código do ativo ou do índice, por exemplo, o Ibovespa, o SP500, qual é o código desse item que eu quero buscar. Então, no nosso exemplo, nós vamos trabalhar com as informações da Petrobras e nós podemos ver que a Petrobras ela tem diversos títulos, diversos papéis sendo negociados. Ela tem papéis sendo negociados na Bolsa de Nova York, com o código PBR ou PBRA, e ela tem papéis negociados também na Bolsa de São Paulo, na hoje B3, Bolsa Brasil Balcão. Essas informações aqui elas são importantes para que por meio delas eu consiga lá na minha aplicação Python
identificar e colocar de forma correta qual é a informação que eu quero obter. Então, se eu quero obter as cotações da Petro 4, que são as ações preferenciais da Petro, eu tenho que usar esse código aqui específico. Sempre lembrando que o código aqui no Yahoo Finance, ele é composto por 4 letras, como é o código de negociação de qualquer ativo brasileiro, de qualquer bolsa brasileira, junto com um número que identifica o tipo da ação, e se for o caso de uma empresa, o código também é identificado com .SA. Essa informação aqui vai ser bem importante para que na hora que as informações sejam buscadas pela aplicação Python, que venham as informações corretas. Então, passando agora propriamente para a aplicação em si, nós temos aqui um script em que eu trago o passo a passo a ser seguido para que essas aplicações, para que essas informações de cotação sejam buscadas e trazidas por meio do Python. Então, o primeiro ponto, como mencionado antes, é importar as bibliotecas que serão necessárias. E para isso, esse passo 1, que é instalar as bibliotecas necessárias, eu preciso fazer essa instalação dentro daquilo que a própria linguagem Python determina para as informações que eu quero utilizar. Então eu vou necessitar aqui da biblioteca e da aplicação Pandas Data Reader, e para isso eu preciso especificar o código de maneira correta. Então, from Pandas Data Reader import data as web. A biblioteca Pandas como um todo, eu trago ela por meio dessa linha de código aqui, em que eu importo ela, import pandas as pd, aqui eu atribuo um nome para ela mais simplificado para trabalhar dentro do meu código. E por último, aqui já no início, eu também faço a importação da biblioteca matplotlib, .pyplot, e eu atribuo a essa biblioteca o nome plt, e vai ser esse nome aqui que eu vou utilizar toda vez que eu for chamar essa biblioteca dentro do meu código para utilizar essa aplicação. No caso específico da biblioteca matplotlib, a função dela é gerar gráficos dentro do Python. Normalmente, no script Python, eu tenho essa importação das bibliotecas ocorrendo na minha primeira linha de código. É exatamente isso que eu trago nesse momento. Num segundo momento, eu preciso executar o comando que vai ser responsável por extrair as informações de cotação. No caso desse exemplo, eu estou trabalhando com as informações da Petro 4, as informações que são identificadas pela cotação desse ativo, PETR4. E para isso, eu preciso de algumas informações. Como eu estou utilizando a biblioteca, a aplicação Pandas Data Reader, como nós vimos antes, nessa biblioteca eu consigo trazer informações de diversos tipos de bancos de dados. E para isso eu preciso especificar corretamente quais são as informações que eu vou utilizar para trazer as informações que eu quero. Então eu preciso definir 4 parâmetros, que são esses 4 parâmetros aqui, antes de realmente iniciar a busca por essas informações. Então, quais são esses parâmetros? Primeiro, eu preciso definir o ticker de negociação do ativo, ou o índice. Aqui eu vou dizer qual é o papel, qual é o ativo, qual é a ação que eu realmente quero as informações. Eu preciso definir qual é o data source, ou seja, qual é a fonte de dados que eu vou utilizar. No caso, nós vamos utilizar o Yahoo Finance nessa aplicação. E por meio das palavras start e end, eu identifico qual é o período em que eu quero apresentar essas informações. E aqui eu chamo a atenção para 2 pontos importantes. O ticker de negociação, ele deve ser apresentado, entre aspas, simples dentro do meu código. A fonte de dados que eu vou utilizar também ela deve ter o nome correto e apresentado dentro de aspas simples. E a data inicial e data final, elas também devem ser apresentadas por
aspas simples, dentro de aspas simples, separando ano, mês e dia por hífen. E tem um detalhe importante também. A data ela deve ser apresentada nesse formato: ano, mês e o dia que eu quero obter as minhas cotações. O comando ele fica especificado dessa forma. Então eu quero as informações para a qual eu atribuo Petro 4, eu poderia aqui atribuir outro nome, eu poderia colocar Petrobras. Aqui é só o nome do, do, do grupo para onde eu vou trazer essas informações. E aqui eu coloco efetivamente a minha aplicação. Então eu vou utilizar o Data Reader na sua aplicação web, conforme demonstrado antes aqui no momento em que eu importei esses dados, e eu começo a preencher as informações entre parênteses. Primeiro, colocando o ticker de ação que eu quero trazer, conforme ela está lá na base do Yahoo Finance. É bastante importante o cuidado aqui para trazer o código correto. Depois eu coloco qual é a base de dados que eu quero utilizar, nesse caso é o Yahoo Finance. E por fim, eu coloco Start e End referente aos períodos em que eu quero trazer essa informação. No caso, eu quero as informações de 1 de janeiro de 2018 até 31 de 12 de 2021. Informações da base Yahoo Finance e do ativo Petro 4. Um detalhe importante também é que essas informações aqui dentro do parênteses, que são os parâmetros desse código, elas devem ser separadas por vírgula. Então, executando esse código até esse momento do qual nós vimos, com o comando Shift Enter eu executo a linha de código. No primeiro passo, eu trouxe aqui a execução da importação das bibliotecas. Esse outro ponto aqui é só uma linha em que eu tenho informações. E agora, nessa linha em que eu estou, eu vou realmente buscar as informações por meio desse código lá dentro da base do Yahoo Finance. Feito isso, uma vez que o código foi executado e não apareceu nenhum aviso de erro, eu já concluo que eu trouxe as informações para dentro da minha aplicação Python. E essas informações, considerando esse parâmetro aqui, dentro dessa aplicação, dentro desse script, elas estão com o nome PETR4, Petro 4. Mas até esse momento eu só trouxe essas informações, eu ainda não vi essas informações e eu ainda não utilizei essas informações para nenhuma análise. Para que eu possa fazer isso, um primeiro passo importante de ser executado nesse momento é mostrar as informações, é ver as informações, ver se elas foram importadas de modo correto. Uma das formas de fazer isso é por meio do comando print petro4, que é o nome da variável que eu atribuí aqui. Executando esse comando, o Python ele vai me mostrar quais são as informações que estão dentro desse conjunto de dados. E aqui eu já posso realizar uma conferência importante para saber se esse conjunto de dados foi importado de maneira correta. Qual que é a estrutura desses dados? Então, o que o Python vai me mostrar nesse momento? Ele vai me mostrar as primeiras 5 linhas de informação, lembrando que esse é o comando print. Ele vai mostrar 5 linhas de observação dentro desse conjunto de dados e também as 5 últimas linhas de observação. E quais são as informações que estão disponíveis lá no Yahoo Finance e que são importadas por meio desse comando? Eu tenho, por ordem, a data da cotação, o dia de negociação do ativo, o preço mais alto que o ativo atingiu nesse dia, no caso aqui é o dia 2/1 de 2018, o preço mais baixo que o ativo atingiu nesse dia, o seu preço de abertura, o seu preço de fechamento e o volume de negociação desse ativo dentro desse dia. E por último, uma informação trazida também é o valor de fechamento ajustado desse dia. Qual que é a diferença do valor de fechamento ajustado para o valor de fechamento? Aqui no valor de fechamento ajustado é considerado também desdobramento de ações,
recompra de ações e também distribuição de dividendos ou de juros sobre capital próprio. E por que essa informação é importante, principalmente quando você for realizar uma análise financeira? Porque o valor ajustado, muitas vezes o valor de fechamento ajustado, é o valor mais adequado para se utilizar na maioria das análises financeiras que se vão realizar. Para alguns casos, é o valor de fechamento que se usa realmente. Mas o valor de fechamento ajustado, por ter essa correção das remunerações ou das movimentações de ação que são feitas dentro de um mesmo ativo, ele é utilizado em muitos casos. E isso é feito para todos os dias que são obtidos aqui. E nesse ponto eu chamo a atenção para um detalhe importante também. A primeira linha de informação que o código comando print me mostrou trouxe para mim as informações do dia 2/1 de 2018, ou seja, do dia 2 de janeiro de 2018. Só que aqui no meu comando eu pedi as informações do dia 1º de janeiro de 2018. Por que o Python, quando buscou essas informações lá no Yahoo Finance, trouxe do dia 2, que é o dia seguinte, ao dia que eu pedi? Porque ele não traz as informações para aqueles dias em que não houve negociação na Bolsa de Valores. Então o dia 1º de janeiro é feriado. Nesse dia a Bolsa não opera as suas negociações e por isso não tem valores nem de abertura, nem de fechamento, nem valor mais alto, nem volume de negociação, nem valor de fechamento ajustado. E o mesmo acontece aqui para o último dia. Normalmente o último dia do ano ele também não tem negociação na Bolsa de Valores, o dia 31/12. Por conta disso, ele traz as informações do dia 30/12, que dentro do período que eu pedi para trazer essas informações aqui no meu código, foi o último dia que houve negociação. Ele sempre vai obter as informações de dentro dos parâmetros que eu coloquei. Então, se eu pedir a informação no dia 1º de janeiro, se no dia 1º de janeiro não houve negociação, ele vai trazer as informações do dia 2. Se a informação final que eu pedi foi do dia 31/12 e nesse dia não houve negociação, ele vai antecipar e trazer as informações do dia anterior. No caso aqui, como demonstrado, o dia 30/12. É possível observar também aqui que ele mostra que esse conjunto de dados, ele apresenta 6 colunas, as 6 colunas de informação aqui, e também ele apresenta 989 linhas. Então essa é uma primeira apresentação dos dados. Aqui nós já podemos concluir que a importação ocorreu de maneira correta. Só que eu tenho uma outra forma de visualizar esses dados, que é por meio do comando head e tile. Esse comando, por meio desses comandos, eu consigo visualizar as informações do alto, as informações da cabeça do conjunto de dados, as primeiras observações do meu conjunto de dados e também as últimas observações. Então, nesse caso, executando esse código, ele vai me trazer as 10 primeiras observações que eu tenho dentro do meu conjunto de dados. Se eu tivesse colocado aqui dentro desse parênteses o número 3, por exemplo, ele traria as 3 primeiras observações desse conjunto de dados, as 3 primeiras linhas desse conjunto de dados. E esse outro código, eu consigo visualizar as últimas informações. Então eu consigo visualizar as 10 últimas informações, as 10 últimas linhas que foram obtidas, ou eu consigo visualizar o número que eu quiser de informações dentro daquilo que for possível evidenciar na página. Também posso mostrar as 4 últimas linhas que foram obtidas nesse conjunto de dados. Se eu deixar aqui os parênteses vazios, sem nenhum número, ele vai trazer por padrão as 5 últimas observações. A mesma coisa vale para o comando head, em que eu visualizo os primeiros dados. Se eu deixar esse comando vazio, ele também vai trazer as 5 primeiras observações.
Então esse foi o passo inicial para a visualização dos dados. E aqui eu coletei as informações de um único ativo, mas eu poderia também coletar as informações para um número maior de ativos de uma única vez, ou eu poderia fazer esse mesmo comando para agora buscar as informações de outro ativo. No caso do exemplo aqui, são as informações da Vale. E eu quero trazer as informações da Vale nas suas ações ordinárias. Eu vou executar um código com a mesma estrutura, utilizando a aplicação web do Pandas Data Reader, em que eu vou preencher colocando o nome do ticker de negociação, conforme ele aparece na base de dados, na fonte de dados que eu quero utilizar, que é o Yahoo Finance, e o período que eu quero obter essas informações. Nesse caso, eu vou obter as informações para o mesmo período em que eu utilizei na demonstração anterior. Executando esse código, ele vai rodar o código e não vai apresentar nada até então. Pedindo para printar essas informações da Vale 3, ele vai mostrar aquele mesmo padrão. As 5 primeiras observações que foram trazidas da base de dados e as 5 últimas, considerando as informações de mais alto valor que a ação apresentou no dia, valor mais baixo, também o seu valor de abertura, seu valor de fechamento, o volume que foi negociado no dia e o valor de fechamento ajustado. E por meio dos códigos, aqui eu também posso obter as informações das 10 primeiras observações ou ainda as informações das 10 últimas observações. Essa visualização ela apresenta uma certa dificuldade de análise. Então, trazendo as informações apenas desse jeito, embora eu já tenha coletado essas informações, fica um pouco difícil dentro dessa análise inicial visualizar essas informações de uma forma mais precisa. E para análise financeira, para análise dentro de uma pesquisa científica, é importante a visualização dos dados, a compreensão muitas vezes de uma forma visual dos dados. E para isso, nós podemos utilizar uma forma de apresentação gráfica, aqui mesmo dentro da aplicação Python, para visualizar esses dados de uma forma mais correta. Então, para isso, eu vou utilizar aqui a biblioteca Matplotlib, e por meio dessa biblioteca, eu quero que para as ações da Petrobras e para as ações da Vale, seja gerado, considerando a coluna que traz as informações de fechamento, um gráfico 10 por 8, um gráfico retangular em 10 por 8. Então, por meio desse código aqui, e por fim com o código PLT, que é da biblioteca Matplotlib Show, eu consigo mostrar essas informações que eu obtive de forma mais específica da coluna de fechamento, considerando um gráfico de linhas. Então, rodando esse código, eu tenho aqui dentro da minha aplicação Python um gráfico que me mostra esses valores de fechamento das ações, considerando aqui no eixo vertical os valores e considerando aqui no eixo horizontal as datas. E aqui nós temos para as ações da cor laranja, as ações da Vale, e da cor azul, as ações da Petrobras. É importante aqui uma observação. Essas informações são os valores propriamente ditos dos papéis de negociação. Quando se compara uma ação com outra, não é adequado utilizar o valor da ação para fazer essa comparação, porque o valor pode variar em decorrência do volume de ações que uma empresa tem em negociação no mercado. Mas esse exemplo didático não é um exemplo que tem nenhuma finalidade de se configurar indicação de investimento ou coisa dessa natureza. É importante visualizar esses gráficos apenas para um momento inicial de aprendizagem. E com isso, é possível observar de 2018 até 2022 quais são as informações que se tem aqui a respeito dessas duas cotações.
Aqui já é possível observar uma coisa interessante, por exemplo, no período que foi no primeiro trimestre ali do ano de 2020, considerando que foi o período da pandemia, do início da pandemia, as duas ações, tanto Petro quanto Vale, tiveram uma queda acentuada mostrada nessa região do gráfico. E as ações da Petrobras, aqui na linha mais abaixo, se manteram constantes ao longo do tempo, enquanto nas ações da Vale nós vemos que houve um significativo aumento aqui no ano de 2021, enquanto as ações da Petrobras não mostraram esse comportamento. Por fim, tratando do assunto cotações, eu posso salvar essas informações dentro de um arquivo Excel para que eu possa utilizar essas informações em um outro programa ou ter essas informações salvas dentro de uma aplicação Excel para que eu possa utilizar depois. E eu faço isso por meio dessa aplicação já estabelecida aqui dentro do Python, em que eu coloco o nome do conjunto de dados, to Excel, e aqui eu especifico qual é o nome que eu quero para a pasta Excel e qual é o nome que eu quero para a planilha lá dentro da pasta Excel que eu vou salvar essas informações. Um detalhe importante é que esses arquivos Excel eles vão ser gerados dentro da pasta em que está esse código aqui salvo no meu computador. Lembrando que essa aplicação ela está sendo executada por meio do Jupyter Notebook. Então, dentro da pasta em que está salvo essas informações, em que está salvo esse script, será a mesma pasta em que esses arquivos Excel vão ser gerados e salvos pelo Python. Executando esse código, aqui dentro do próprio script ele não vai mostrar nenhuma informação, mas se eu for lá na minha pasta do meu computador, eu já consigo ver que ele gerou essas duas informações aqui, essas duas planilhas, e dentro dessas planilhas eu tenho todas aquelas informações que foram buscadas no Yahoo Finance. Voltando aqui para a aplicação Python, para finalizar então esse vídeo, eu vou mostrar aqui que por meio desse mesmo código é possível buscar informações do Ibovespa ou de qualquer outro índice de cotação que esteja lá disponível dentro do Yahoo Finance. Então, por meio desse mesmo código, só que nesse caso, considerando aqui o nome do ticker de negociação do Ibovespa, qual é a base de dados, qual é a fonte de dados que eu vou buscar essas informações, continua a mesma, o Yahoo Finance, e o período inicial, o meu start, e o meu período final, o meu end, continuam os mesmos. 1º de janeiro de 2018 e 31 de 12 de 2021. Executando esse código, eu busco as informações referentes ao Ibovespa. Apenas relembrando que lá dentro do site do Yahoo Finance, eu preciso buscar essas informações conforme elas aparecem. Então, se eu for aqui na busca e digitar por Ibovespa, vai ficar evidenciado aqui que o Ibovespa ele é negociado e ele é apresentado aqui dentro do Yahoo Finance, conforme a busca identifica, por meio desse código aqui, que é um sinal de circunflexo BVSP. Esse é o código de negociação do Ibovespa. Ou melhor, esse é o código pelo qual o índice Ibovespa aparece dentro da base. Então, aqui no nosso código Python, voltando para ele, aqui nessa linha nós já executamos, nós já trouxemos essas informações desse período. Por meio do comando print, eu vou exibir essas informações e por meio dos demais comandos, como nós já vimos, podemos ver as informações iniciais desse conjunto de dados e também as informações finais desse conjunto de dados. Por fim, considerando ainda a aplicação do Matplotlib, eu consigo ver em um gráfico essas informações do Ibovespa. E aqui eu chamo a atenção
que para o período da pandemia, evidenciando uma análise básica que pode ser realizada com esses dados, para o período da pandemia houve uma forte queda no índice Ibovespa aqui aqui no primeiro trimestre de 2020. E por fim, eu também posso salvar essas informações na mesma pasta em que eu estou executando esse script, executando o comando Ibovespa to Excel e colocando os parâmetros do nome em que eu quero atribuir a essa pasta Excel e o nome que eu quero que essa planilha apareça dentro da pasta. É importante também colocar a extensão XLSX, que é a extensão do arquivo Excel. Lembrando também que o Ibovespa é o nome que eu atribuí aqui o conjunto de informações que eu busquei. Executando esse código, esse conjunto de informações do Ibovespa também ficará salvo aqui dentro da pasta do meu computador, logo acima das informações da Petro, em que ficarão salvas essas informações. Então, nesse vídeo, o meu objetivo foi demonstrar como salvar um conjunto de dados disponível em uma fonte de dados web por meio de uma aplicação Python. Então, aqui fica evidenciado o quanto o Python pode ser uma ferramenta relevante para a coleta de informações e para a análise de informações.